Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, as minhas maravilhas. Faraó, porém, não os ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos do meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes prejuízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando entender que o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se-lhe em serpente. Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho na minha mão ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre a água do Egito, sobre as suas correntes, sobre os rios, sobre seus tanques, sobre todo o jumentado das águas. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue em toda a terra. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto do rio, para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Êxodo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. E se recusares, deixa-lo ir, eis que ferirei com rãs todo o teu termo. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre tua cama. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faça subir as rãs. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor. E as rãs apartaram-se de ti, das tuas casas e dos seus servos e do povo.
Então saiu Moisés a Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor, por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram em montões sobre a terra que cheirava mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor havia dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão deste enxame. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nele não haja enxames de moscas, para que saibam que eu sou o Senhor. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e das casas dos seus servos, sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desse enxame. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque Deus sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os teus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixa-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos meus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda desta vez seu coração, e não deixou ir o povo.